Oi, tudo bem? Eu sou Luanda Maak e no encontro de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é mulherismo africano. Vem com a gente! Me autonomeei Luanda Maat. Maat é o nome de uma deusa do Antigo Egito, que significa ordem cósmica, social, cultural. Eu sou uma pesquisadora independente. O que significa isso? Eu não estou vinculada a nenhuma instituição para fazer a pesquisa que eu faço. Contudo, eu venho apresentando já tem cerca de 4 anos os meus trabalhos num congresso específico de estudos africanos que se chama Conferência Internacional Cheikh Anta Diop. Africana em referência ao plural de africanos em latim, é uma área que sucedeu-se dos estudos negros, que são estudos que nasceram nos Estados Unidos com o nome de Black Studies, e através da luta, sobretudo dos estudantes negros que começaram a entrar na universidade naquele país, após todo o movimento por direitos civis, que a gente sabe que historicamente acontece na década de 60 nos Estados Unidos. Dessa forma, eles começaram a demandar não só que se tivessem mais professores negros, mas também que se tivesse uma revisão curricular com relação à representatividade da história negra dentro dos currículos das universidades nos Estados Unidos. E a partir dessa luta, então, começam a se formar o que hoje se chamam departamentos de Black Studies ou estudos negros, que com o passar do tempo se tornam essa reivindicação de um lugar não só de estudo à história, à cultura, à forma de pensar e de produzir conhecimento, mas também como uma forma de reivindicar uma experiência, e um formato, na verdade, de produção de conhecimento que tivesse origem numa história que fosse negra. E aí essa história com referência, obviamente, à África, que é o continente de onde partiram as pessoas que foram escravizadas aqui nas Américas. Cheikh Anta Diop é um nome bastante importante para a gente compreender o que são estudos africanos hoje, porque ele é considerado pai da reivindicação de que o Antigo Egito era negro, sobretudo para que a gente entendesse qual era esse lugar clássico de origem das populações negras e afrodescendentes do mundo moderno, em contraposição àquilo que a gente vai chamar de berço civilizatório greco-romano. E apesar de não participar formalmente da fundação, como eu disse, dos estudos africanos, ele inspira e dá muita fundamentação e insumo para a continuidade desses estudos. É uma abordagem sobre gênero que vem justamente desse campo de estudos chamado Estudos Africanos. A fundadora histórica do termo, do conceito mulherismo africana, a Cleonora Hudson, ela fala sobretudo no seu texto African Womanism Reclaiming Ourselves, que a gente traduz como mulherismo africana reivindicando a nós mesmas. Ela fala justamente de como é necessário ter um olhar afrocêntrico para a questão de gênero quando estamos falando de mulheres negras. Às vezes pode soar ou pode chegar para o grande público que as reivindicações do feminismo, historicamente no Ocidente, não sejam legítimas. São reivindicações legítimas, contudo, ela tem um nascedouro que está muito ligado ao movimento sufragista. O que é o movimento sufragista? É um movimento de mulheres brancas que reivindicavam o direito ao voto feminino. Nesse primeiro momento histórico, essas mulheres, elas abraçavam também as pautas abolicionistas, contudo, houve uma reviravolta a partir do momento em que se estabeleceu o direito ao voto para os homens negros antes do estabelecimento do direito ao voto para as mulheres. Então, isso gera uma tensão
né, dentro do movimento sufragista. E essas mulheres começam a, de certa forma, atacar os homens negros. E aí vem o grande problema, porque então elas começam, por exemplo, dizer que o voto feminino dessas mulheres, que eram massivamente brancas, seria muito mais interessante para a manutenção do status quo. Seria um voto que iria somar ao voto da estrutura da família branca estadunidense naquele momento, ao invés de se dar o voto, por exemplo, aos homens negros que faziam parte da comunidade negra e poderiam, então, representar, de certa forma, uma ameaça à estrutura da família branca. Então, esse movimento começa a tomar um tom e um grau bastante racista. E Cleonora Hudson, muito atenta a esse nascedor histórico do feminismo, por conta disso, ela diz que o feminismo sempre vai ter limitações para a representação da mulher negra, por conta dessas raízes, porque ele nasceu historicamente para reivindicar interesses de um tipo bastante específico de mulher, que eram as mulheres brancas. O feminismo ele não teria essa capacidade, no olhar dela, de incorporar essas demandas, mas, sobretudo, essa existência, esse ser mulher negra, né, em diáspora africana. Ela também vai dizer que outras teorias, como o feminismo negro e mesmo o mulherismo, como se fosse um tom a mais. Um tom a mais, como se fosse, por exemplo, de azul para o azul índico. Seria importante que se tivesse uma origem e uma originalidade da proposição do que são tanto as reivindicações quanto a existência da mulher negra em diáspora africana. Então, por isso que ela nomeia, né, a sua abordagem teórica de mulherismo africana. Cleonora Hudson vai dizer que é importante falar de mulherismo ao invés de feminismo, rechaçando que a gente se vincule à ideia de fêmea versus macho, num sentido que seria muito biologizante e, de certa forma, tiraria essa humanidade da discussão de gênero. O mulherismo ela vai dizer que vem justamente dessa reivindicação do lugar de mulher, e aí a gente pode lembrar daquele discurso histórico, para quem não conhece é bem legal pesquisar, que é da Sojourner Truth, onde ela fala, e eu não sou uma mulher, ela, enquanto uma mulher negra, nos Estados Unidos ainda não só segregado, mas escravocrata, ela vai dizer, por exemplo, que nenhum homem jamais se ofereceu, por exemplo, né, para segurá-la, para passar sobre uma poça, que era um gesto, por exemplo, considerado cavalheiresco naquele momento para mulheres brancas e que nunca tinha sido endereçado a ela. Então, a partir dessa reflexão, ela vai dizer, e eu não sou uma mulher? Né, trabalhei tanto quanto os homens, né, nos campos, não sou eu uma mulher? Né? O que é ser mulher? Essas mulheres negras, elas não vêm de uma mesma historicidade que as mulheres brancas. A marca de entrada das populações negras no Brasil é uma marca de entrada racial. Ao se botar as pessoas humanas, africanas, dentro dos navios negreiros, não se fez uma distinção se elas eram mulheres ou homens. É por isso que se torna também muito importante para teóricas como a Cleonora Hudson Wins, que vai construir o conceito de mulherismo africana, falar desse lugar de origem. Porque não somos somente o produto da escravização. Isso seria um crime, inclusive, com relação à memória e com relação à existência das populações negras e o seu direito a ter o seu repertório cultural de origem respeitado. Então, nesse sentido que Cleonora Hudson Wins vai defender o mulherismo africano enquanto uma possibilidade de se olhar para gênero a partir das experiências das mulheres negras, sim, em diáspora, entendendo aí que raça, por ser esse marcador de entrada, vai sempre estar circunscrevendo
essa experiência do feminino para mulheres negras. E o que é esse ser negro? Esse ser negro, ele é igual ao ser branco, né? Que sensos de igualdade a gente está discutindo quando discute, por exemplo, a agenda de acesso a direitos? Será que a gente pode usar esse mesmo conceito de igualdade? Eu, por exemplo, costumo não utilizar igualdade, eu prefiro o termo equidade, mas se a gente vai usar o termo igualdade na luta por direitos para a população negra, para mulheres negras especificamente, será que dá para a gente usar esse mesmo conceito quando a gente está falando do que é esse ser mulher negra? Esse ser mulher negra pode ser igualizado, né, botado em tábua rasa com relação à mulher branca? Será que a gente é tudo a mesma coisa? Ou será que há uma pluralidade de ser mulher que precisa ser melhor discutida? E mais do que relevante, como eu costumo dizer, eu acho que tanto teorias, abordagens teóricas, conceitos, eles estão aí para serem ferramentas que nos ajudem a pensar quem somos, como somos e para onde a gente quer ir com tudo isso que a gente acorda ou não, ou discorda, né, que somos. Para além da referência de afrocentricidade, que é bastante importante para o desenvolvimento da abordagem do mulherismo africana, eu acho que também é interessante saber que tem alguns sites que têm a tradução desse texto histórico, como eu disse, que é pelo menos a parte da entrada. Além disso, tem 2 textos de uma desenvolvedora do mulherismo africana também, que é a Nadove. E esses sim estão disponíveis e rodam bastante aí nos grupos de discussão racial. São 2 textos que foram traduzidos, um está inclusive traduzido como Mulherismo Africana, porque foi uma escolha de tradução do autor, então isso é importante para ajudar a encontrar o texto. Não são textos difíceis de achar. E, em última escala, também estou à disposição para compartilhar esses textos. É importante que as pessoas façam também as suas próprias leituras, para que elas próprias possam ter as suas conclusões e o seu uso, né, dessas ferramentas de pensamento, de reflexão, que considerem ser o mais relevante para si, né, para o seu grupo e para a sua trajetória. Então, gente, agora eu vou pedir para vocês comentarem o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam de mulherismo africana, se escutaram pela primeira vez, se já tinham escutado, deu para saber um pouquinho mais, né, ou se complicou. Deixem os comentários, digam se vocês se identificaram mais com mulherismo africana, se vocês se identificam mais com feminismo, ou até mesmo com outra abordagem, outra teoria, porque é importante para manter o debate continuando. Se você gostou, dá um like no vídeo, comenta com os amigos, divulga, compartilha com a família. É isso, gente.